Às vezes, a maior mudança da sua vida começa quando você para de tentar provar algo para os outros, quando você para de explicar seus planos, para de anunciar suas dores, para de esperar que alguém entenda a sua fase, para de pedir permissão para evoluir. Existe um momento em que você percebe que falar demais não transforma a sua vida. Prometer demais não muda a sua realidade. Se explicar demais não faz as pessoas te respeitarem mais. E mostrar cada passo da sua caminhada pode acabar roubando a força que você precisava guardar para continuar. Por isso, às vezes, o melhor que você pode fazer por si mesmo é se afastar em silêncio. Não por orgulho, não por vingança, não para que sintam sua falta, não para provar que você é melhor, mas porque sua mente precisa de paz para se reconstruir, porque sua vida precisa de foco para mudar, porque sua alma precisa de silêncio para ouvir o que o barulho do mundo abafou por tempo demais. A maioria das pessoas quer mudar, mas continua cercada das mesmas distrações. Quer evoluir, mas continua presa aos mesmos hábitos. Quer ser respeitada, mas continua tentando agradar quem nunca reconheceu seu valor. Quer crescer, mas continua vivendo para ser vista por pessoas que não estão caminhando na mesma direção. E talvez seja exatamente aí que muita gente se perde. Porque acredita que evolução precisa ser anunciada, que toda mudança precisa ser mostrada, que toda conquista precisa ser validada, que todo esforço precisa ser aplaudido. Mas os estoicos ensinavam algo diferente. Eles acreditavam que o verdadeiro crescimento acontece primeiro dentro de você, antes de aparecer no corpo, antes de aparecer no dinheiro, antes de aparecer nos resultados, antes de aparecer na forma como os outros te enxergam. A verdadeira mudança começa na forma como você enxerga a si mesmo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em silêncio, não para impressionar multidões, não para construir uma imagem, não para provar sabedoria. Ele escrevia para educar a própria mente, para lembrar a si mesmo quem precisava ser diante do caos, das responsabilidades, das tentações e das pressões da vida. E talvez essa seja uma das maiores lições que você pode aprender. Nem toda evolução precisa de plateia. Algumas versões suas precisam nascer longe dos olhos dos outros, porque enquanto você tenta mostrar que está mudando, pode acabar gastando energia demais com aparência e pouca energia com transformação real. A pessoa que realmente está evoluindo não precisa convencer o mundo disso o tempo todo. Ela simplesmente começa a agir diferente. Pensa diferente, reage diferente, escolhe diferente, se cala quando antes discutiria, observa quando antes se desesperaria, trabalha quando antes reclamaria, se afasta quando antes imploraria por atenção. E aos poucos, sem alarde, a vida começa a mudar. Não porque o mundo decidiu ajudar, mas porque ela decidiu parar de se sabotar. Afastar-se em silêncio não significa desaparecer da vida. Significa desaparecer do que te enfraquece, dos ambientes que drenam sua energia, das conversas que alimentam sua versão mais impulsiva, das pessoas que só te procuram quando precisam de algo, dos hábitos que te prometem prazer imediato, mas roubam seu futuro, das distrações que te fazem esquecer quem você queria se tornar. E principalmente afastar-se daquela necessidade de ser entendido por todos. Porque uma das maiores prisões da mente é querer que todo mundo compreenda sua caminhada. Mas nem todo mundo vai entender sua mudança. Alguns vão achar que você está frio, outros vão dizer que você mudou. Alguns vão estranhar seu silêncio, outros vão se incomodar com sua disciplina. E alguns só vão perceber sua ausência quando não tiverem mais acesso fácil à sua energia. Mas isso não deve te parar, porque você não está se afastando para agradar. Está se afastando para se reconstruir. E reconstrução exige silêncio. Pense em uma semente. Ela não cresce em público. Ela cresce enterrada no escuro, longe dos olhos, sem aplausos, sem reconhecimento, sem plateia. Mas por dentro, algo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, força está sendo acumulada, vida está sendo preparada.
E quando finalmente ela aparece na superfície, o crescimento que todos veem já começou muito antes, em silêncio. Com você é a mesma coisa. As pessoas só vão notar sua mudança quando ela estiver visível, mas você precisa começá-la quando ninguém está vendo. No dia em que você escolhe acordar e fazer o que precisa ser feito. No momento em que você decide não responder àquela provocação. Na hora em que você fecha o aplicativo e volta para sua responsabilidade. No instante em que você para de culpar o mundo e assume o controle da sua parte. Na decisão silenciosa de não voltar para aquilo que já te destruiu. É ali que sua melhor versão começa a nascer. Não em um grande discurso, mas em pequenas escolhas repetidas, todos os dias. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque evoluir em silêncio exige disciplina quando ninguém está olhando. Exige maturidade para não postar cada esforço. Exige força para não buscar validação a cada pequeno progresso. Exige paciência para entender que resultados reais levam tempo. E exige coragem para continuar mesmo quando parece que nada está mudando. Mas algo muda. Sempre muda. Primeiro, muda a sua postura. Você começa a se observar mais. Começa a perceber onde perde energia. Onde se entrega fácil demais. Onde fala quando deveria calar. Onde promete quando deveria agir. Onde aceita menos do que merece por medo de ficar sozinho. Depois, muda sua mente. Você começa a entender que nem tudo merece reação. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda ausência merece sofrimento. Nem todo julgamento merece explicação. E nem toda pessoa merece acesso à sua vida. Aos poucos, você percebe que paz também é uma forma de riqueza. Que foco também é uma forma de liberdade. Que silêncio também é uma forma de força. E que se tornar melhor não significa se tornar perfeito. Significa se tornar mais consciente, mais firme, mais seletivo, mais responsável pelas próprias escolhas, mais difícil de manipular, mais comprometido com o que realmente importa. Existe uma diferença enorme entre se isolar por dor e se afastar por sabedoria. Quem se isola por dor, foge do mundo. Quem se afasta por sabedoria, escolhe melhor onde coloca sua energia. Quem se isola por mágoa, quer que sintam sua falta. Quem se afasta por crescimento, quer encontrar a si mesmo. Quem se isola por orgulho, quer punir os outros. Quem se afasta por evolução, quer parar de se perder. E é isso que você precisa entender. O silêncio não deve ser usado como arma contra ninguém. Ele deve ser usado como abrigo para sua transformação. Porque enquanto você estiver ocupado demais reagindo ao mundo, terá pouco tempo para construir algo dentro de si. Enquanto você estiver tentando provar seu valor para todos, talvez esqueça de desenvolver esse valor em silêncio. Enquanto estiver buscando atenção, talvez perca o foco. Enquanto estiver olhando demais para a vida dos outros, talvez abandone a sua. Afastar-se em silêncio é olhar para sua própria vida com honestidade e perguntar: o que em mim precisa mudar? Quais hábitos estão me atrasando? Quais pessoas me aproximam da minha melhor versão? Quais ambientes despertam o pior em mim? O que eu continuo fazendo, mesmo sabendo que isso me enfraquece? Essas perguntas incomodam, mas toda evolução verdadeira começa com algum desconforto. É desconfortável admitir que você perdeu tempo. É desconfortável perceber que aceitou migalhas. É desconfortável enxergar que culpou os outros por escolhas que eram suas. É desconfortável assumir que sua vida não vai mudar se você continuar repetindo os mesmos padrões. Mas esse desconforto é necessário, porque ninguém se torna melhor fugindo da verdade. Os estoicos acreditavam que o autoconhecimento era uma forma de liberdade, porque quando você conhece suas fraquezas, elas deixam de controlar você no escuro. Quando você sabe o que te tira do eixo, pode se preparar melhor. Quando entende seus impulsos, pode não obedecer todos eles. Quando reconhece seus erros, pode corrigir sua rota. E quando aceita que precisa mudar, deixa de desperdiçar energia fingindo que está tudo bem. A sua melhor versão
não nasce da mentira confortável. Ela nasce da verdade enfrentada com coragem. Por isso, se afaste um pouco do excesso de opinião, do excesso de comparação, do excesso de barulho, do excesso de distração, do excesso de gente que fala muito sobre sua vida, mas não carrega suas consequências. Fique em silêncio por um tempo, mas não um silêncio vazio, um silêncio produtivo, um silêncio de quem está trabalhando, de quem está aprendendo, de quem está treinando a mente, de quem está organizando a vida, de quem está curando o que precisa ser curado, de quem está deixando morrer uma versão antiga para que uma versão mais forte possa nascer. Use esse tempo para fortalecer sua disciplina, para cuidar melhor do seu corpo, para estudar, para orar, refletir ou meditar, para organizar seus objetivos, para abandonar hábitos que roubam sua energia, para parar de se envolver em conversas que não constroem nada, para aprender a dizer não, para aprender a ficar sozinho sem se sentir vazio, porque quem não suporta a própria companhia se torna dependente da presença dos outros. E quem depende demais da presença dos outros pode acabar aceitando qualquer coisa para não se sentir só. Mas quando você aprende a caminhar sozinho, algo muda. Você para de mendigar atenção, para de aceitar desrespeito, para de se diminuir para caber em lugares pequenos, para de correr atrás de quem só te procura quando convém, para de confundir companhia com conexão. E começa a entender que estar sozinho por um tempo pode ser muito melhor do que estar cercado de pessoas que te afastam de quem você nasceu para ser. A solitude, quando bem usada, fortalece. Ela ensina você a ouvir seus próprios pensamentos, a organizar sua própria vida, a depender menos da aprovação externa, a construir uma paz que não desmorona toda vez que alguém vai embora. E quando você volta para o mundo depois desse processo, você não volta igual. Volta mais calmo, mais seletivo, mais firme, mais consciente. Não porque se tornou superior aos outros, mas porque deixou de ser escravo da necessidade de ser aceito por todos. E talvez algumas pessoas não gostem dessa nova versão. Talvez sintam falta da pessoa que aceitava tudo, da pessoa que sempre estava disponível, da pessoa que se explicava demais, da pessoa que tinha medo de dizer não, da pessoa que colocava os outros em primeiro lugar e esquecia de si mesma. Mas isso não significa que você piorou. Às vezes, quando você começa a se respeitar, algumas pessoas chamam isso de frieza. Quando você impõe limites, chamam de arrogância. Quando você para de correr atrás, chamam de orgulho. Quando você escolhe paz, chamam de distância. Mas quem realmente se importa com você vai entender seu crescimento. E quem só se beneficiava da sua falta de limites, talvez se incomode mesmo. Continue. Não pare sua evolução só porque alguém perdeu acesso à versão sua que podia ser usada com facilidade. Você não precisa se tornar duro. Você não precisa se tornar amargo. Você não precisa fechar o coração para o mundo. Você só precisa parar de entregar sua energia sem sabedoria. A melhor versão de você não é aquela que impressiona todo mundo. É aquela que vive com mais verdade, que age com mais disciplina, que fala com mais consciência, que escolhe com mais maturidade, que não se destrói para manter pessoas por perto, que sabe amar sem se abandonar, que sabe ajudar sem se perder, que sabe estar presente sem se tornar dependente. E essa versão exige construção diária. Não existe transformação sem repetição. Não existe mente forte sem treino. Não existe evolução sem renúncia. Você terá que renunciar a algumas distrações, alguns hábitos, algumas conversas, algumas desculpas, algumas versões antigas de si mesmo. E talvez essa seja a parte que mais dói. Porque muitas vezes, o que te impede de evoluir não é o mundo. É a sua própria familiaridade com aquilo que te enfraquece. Você sabe que aquilo te atrasa, mas continua voltando. Sabe que aquele hábito te prejudica, mas continua alimentando. Sabe que aquele ambiente te diminui, mas continua permanecendo. Sabe que aquela rotina não combina com o futuro que você deseja, mas continua repetindo. Então chega um momento em que você precisa escolher. Ou continua sendo fiel aos seus velhos padrões, ou começa a ser fiel ao seu futuro.
E quando essa escolha chegar, escolha o seu futuro, mesmo que no começo seja solitário, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça lento, mesmo que você precise recomeçar várias vezes. Porque cada vez que você escolhe agir melhor, mesmo sem vontade, está ensinando sua mente quem está no comando. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, fortalece sua paz. Cada vez que escolhe disciplina em vez de impulso, fortalece seu caráter. Cada vez que escolhe se respeitar em vez de se diminuir, fortalece sua identidade. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e notar que não é mais a mesma pessoa. As coisas que antes te controlavam já não têm o mesmo poder. As pessoas que antes te abalavam já não definem seu valor. Os problemas que antes te destruíam agora te fazem pensar com mais calma. O silêncio que antes parecia abandono agora parece liberdade. E a solidão que antes parecia punição agora se transforma em espaço para crescimento. Esse é o sinal de que você está evoluindo. Não quando todos percebem, mas quando você percebe. Quando sua reação muda, quando sua disciplina melhora, quando sua paz dura mais, quando sua mente fica mais clara. Quando você para de trair a si mesmo por medo de desagradar os outros. Afastar-se em silêncio não é fugir, é se preparar, é recolher sua energia, é reorganizar sua mente, é reconstruir sua identidade, é parar de buscar aplausos enquanto ainda está aprendendo a caminhar. Porque algumas batalhas precisam ser vencidas no secreto antes de serem vistas no público, e a maior delas é a batalha contra a versão sua, que se acostumou a viver abaixo do próprio potencial. Então, se você sente que precisa mudar, comece em silêncio. Não anuncie tudo, não espere apoio de todos, não peça compreensão para quem nunca respeitou sua caminhada, apenas comece. Faça o que precisa ser feito, cuide da sua mente, fortaleça seus hábitos, proteja sua paz. Treine sua disciplina, escolha melhor suas companhias, aprenda com seus erros e, principalmente, não abandone a si mesmo no processo. Porque a sua melhor versão não vai surgir de uma promessa feita em um momento de empolgação. Ela vai nascer das escolhas silenciosas que você repete quando ninguém está vendo. E quando o resultado aparecer, ele falará por você. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa se afastar do barulho para se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Porque absorver conhecimento é importante, mas colocar em prática é o que transforma a sua vida. E talvez a verdadeira evolução comece quando você entende que nem toda mudança precisa ser vista imediatamente. Algumas partes de você precisam ser reconstruídas em silêncio, longe das opiniões, longe das distrações, longe da necessidade de provar algo para alguém. Porque enquanto você tenta mostrar que está mudando, pode acabar esquecendo de realmente mudar. A sua melhor versão não nasce do aplauso dos outros. Ela nasce das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Nas vezes em que você escolhe a disciplina em vez do impulso, o silêncio em vez da reação, a paz em vez da confusão, o crescimento em vez dos velhos hábitos. Afastar-se em silêncio não é fugir. É se proteger do que te enfraquece, é recuperar sua energia, é olhar para si mesmo com honestidade e decidir que não quer mais viver preso aos mesmos padrões. E talvez algumas pessoas não entendam. Talvez digam que você mudou. Talvez estranhem sua distância. Mas quem está evoluindo de verdade precisa aceitar que nem todos vão acompanhar sua transformação. Continue mesmo assim. Porque um dia, aquilo que você construiu em silêncio vai aparecer na sua postura, nas suas escolhas, na sua paz e na forma como você lida com a vida. Você não precisa provar que está melhorando. Apenas melhore. Não precisa anunciar cada passo. Apenas caminhe. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Apenas se torne alguém que vive de acordo com ele. No fim, a sua melhor versão não será construída por palavras bonitas, promessas ou momentos de empolgação. Ela será construída por hábitos repetidos, escolhas silenciosas
e pela coragem de não abandonar a si mesmo. Então se afaste do que te atrasa. Proteja sua mente, fortaleça sua disciplina e permita que o tempo revele a pessoa que você está se tornando. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, inscreva-se no Horizonte Humano e compartilhe com alguém que precisa se afastar do barulho para se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Porque absorver conhecimento é importante, mas colocar em prática é o que transforma a sua vida.